Por que você trabalha tanto e continua sem dinheiro? A verdade que ninguém te disse: tem gente que acorda cedo todos os dias, trabalha duro, se esforça, corre atrás, faz tudo o que disseram que era certo. E mesmo assim, no final do mês, o dinheiro simplesmente desaparece. Não sobra, não cresce, não multiplica. Parece que quanto mais você tenta, mais distante fica a tranquilidade financeira. E o mais perigoso é que, com o tempo, você começa a aceitar isso como normal. Music como se fosse o licensing destino. reimagined. Como se algumas pessoas simplesmente não tivessem nascido para prosperar. E talvez você já tenha pensado isso em silêncio. Talvez já tenha olhado para a sua vida e se perguntado: o que eu estou fazendo de errado? Porque não faz sentido. Você não é preguiçoso. Você não é incapaz. Você não é menos inteligente do que ninguém. Então, por que parece que o dinheiro nunca fica com você? Porque ele vem e vai embora tão rápido quanto chegou. Eu vou te dizer uma coisa que pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo isso. Mas talvez você nunca tenha ouvido dessa forma. O problema não está no quanto você ganha. Não está no seu emprego. Não está no governo, nem na economia, nem nas circunstâncias externas. O problema está em algo que você carrega todos os dias e nem percebe. Existe um padrão invisível operando na sua vida. Um padrão que controla suas decisões, suas atitudes, suas reações, principalmente seus resultados. E enquanto esse padrão não for identificado e quebrado, nada muda de verdade. Você pode até ter momentos bons, pode até ganhar mais dinheiro, mas no final, tudo volta para o mesmo lugar. E eu sei que isso pode parecer duro de ouvir, mas presta atenção, não é o dinheiro que define sua vida, é a forma como você pensa sobre ele. Porque tudo começa na mente. Tudo começa naquilo que você acredita ser possível ou impossível. E a maioria das pessoas foi ensinada, desde cedo, a pensar pequeno sem perceber. Frases simples, repetidas ao longo dos anos, vão se transformando em verdades absolutas dentro da cabeça. Dinheiro é difícil. A vida é assim mesmo. Quem nasce pobre morre pobre. Rico só fica rico explorando os outros. E sem perceber, você começa a viver de acordo com essas ideias. Você começa a tomar decisões baseadas nisso. Você começa a agir como alguém que acredita que nunca vai sair do lugar. E a vida responde exatamente a isso. Existe uma história antiga que explica isso de forma muito clara. Um povo que saiu da escravidão, que foi liberto, que recebeu a oportunidade de viver algo completamente novo. Mas demorou anos para entrar na Terra Prometida. E não foi porque o caminho era impossível. Não foi porque não tinha capacidade. Foi porque, mesmo depois de sair da escravidão, a mentalidade de escravo continuava dentro deles. Eles ainda pensavam como pessoas limitadas. Ainda tinham medo. Ainda duvidavam. Ainda reclamavam. E isso atrasou tudo. Agora pensa comigo. Quantas pessoas hoje vivem exatamente assim? Já não estão mais no fundo do poço, já têm algum recurso, já têm alguma oportunidade, mas continuam presas na mesma forma de pensar. Continuam com medo de faltar, continuam acreditando que não vão conseguir, continuam repetindo padrões que sabotam qualquer chance de crescimento. E talvez você esteja nesse exato ponto agora, trabalhando muito, tentando fazer o certo, mas sempre sentindo que algo está travando. Sempre com a sensação de que está correndo, mas não está saindo do lugar. E eu preciso te fazer uma pergunta, mesmo que ela incomode um pouco. O que você tem falado sobre a sua própria vida financeira? Porque as palavras que você repete todos os dias não são apenas desabafos. Elas são comandos. Quando você diz "eu nunca tenho dinheiro", sua mente entende isso como uma verdade. Quando você diz "eu não consigo", seu cérebro começa a agir de acordo com essa limitação. E com o tempo, isso vira realidade. Não porque é destino, mas porque foi reforçado tantas vezes que se tornou automático. Agora presta atenção nisso, porque aqui começa a virada. Existe uma diferença enorme entre quem vive no limite e quem começa a prosperar. E não é o salário, não é o país, não é a sorte, é o padrão mental. Pessoas que prosperam aprenderam a pensar diferente. Elas não negam a realidade, mas também não se submetem a ela. Elas não ficam repetindo problemas. Elas começam a buscar soluções. Elas param de se ver como vítimas e começam a assumir responsabilidade. E isso muda tudo, porque quando você assume responsabilidade, você recupera o controle. Quando você tem controle,
você pode mudar a direção. Mas aqui vem outro ponto que quase ninguém fala. Mudar a mente não é só pensar positivo. Não é ficar repetindo frases vazias, esperando que algo mágico aconteça. É alinhar pensamento, ação e decisão. É começar a agir como alguém que está construindo Music algo maior. licensing É parar de reimagined. gastar por impulso. É começar a planejar. É buscar conhecimento. É se cercar de conteúdo que fortalece e não que enfraquece. É trocar reclamação por estratégia. E isso não acontece de um dia para o outro, mas começa com uma decisão simples, mas poderosa. Eu não aceito mais viver assim. E geralmente essa decisão não vem em um momento bonito. Ela vem no aperto. Vem quando a conta chega e o dinheiro não dá. Vem quando você percebe que está cansado de viver no limite. Vem quando você olha para a sua vida e entende que, se nada mudar, tudo vai continuar igual. Foi assim comigo. Não teve música, não teve cenário perfeito. Foi num dia comum, com problemas comuns, com uma pressão que já não dava mais para ignorar. E naquele momento, eu entendi que ou eu mudava, ou eu continuava preso naquele ciclo para sempre. E foi ali que tudo começou a mudar. Não por causa de dinheiro, mas por causa de decisão. A partir daquele momento, comecei a observar meus próprios padrões. Comecei a perceber como eu pensava, como eu reagia, como eu falava. Music Vi que o licensing problema não estava reimagined. fora, estava dentro, estava na forma como eu enxergava tudo. E quando isso muda, as coisas começam a se ajustar. Ideias começam a surgir. Oportunidades aparecem. Você passa a enxergar caminhos que antes não via. Não é mágica, é clareza, é direção, é consciência. Mas deixa eu te confrontar com algo importante agora. Você realmente quer mudar? Ou só quer que a situação melhore? Porque existe uma diferença grande entre essas duas coisas. Mudar exige desconforto, exige disciplina, exige fazer coisas que você não está acostumado. Já querer que a situação melhore é mais fácil. É só esperar. E quem espera, geralmente continua no mesmo lugar. Então seja sincero com você mesmo. Você está disposto a fazer o que precisa ser feito? Ou vai continuar adiando enquanto o tempo passa? Porque o tempo vai passar de qualquer forma. A diferença é onde você vai estar quando ele passar. E isso depende das decisões que você toma hoje. Pequenas decisões, repetidas todos os dias. Não é sobre um grande movimento. É sobre consistência. Music é sobre licensing mudar o padrão. reimagined. É sobre construir uma nova identidade. Uma identidade de alguém que não vive no limite, que não aceita menos do que pode construir, que entende o valor do dinheiro, mas não é controlado por ele. E quando você começa a viver assim, algo muda dentro de você. Você para de correr atrás do dinheiro e começa a atrair oportunidades. Você deixa de ser refém das circunstâncias e começa a criar caminhos. E isso não significa que tudo fica fácil, mas significa que você sai do modo sobrevivência e entra no modo construção. E isso muda completamente o jogo. Agora eu quero te propor algo simples, mas poderoso. Durante os próximos dias, presta atenção em tudo que você fala sobre dinheiro, em tudo que você pensa, em todas as vezes que você se limita, e começa a mudar isso conscientemente, não de forma automática, mas intencional. Começa a substituir crenças antigas por pensamentos mais fortes. Começa a agir de forma diferente, mesmo que no início pareça estranho, porque é assim que novos padrões são criados. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já entendeu que precisa mudar. Então não ignora isso. Usa esse momento como ponto de virada. Decide hoje que você não vai mais aceitar viver preso em um ciclo que não te leva para lugar nenhum. Decide que você vai assumir o controle da sua vida financeira. E começa, mesmo que pequeno, mas começa. Agora eu quero ouvir você. Qual é o maior erro que você acha que está cometendo hoje com o seu dinheiro? Escreve aqui nos comentários, porque isso não só te ajuda a clarear, mas também pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E se esse vídeo fez sentido para você, se alguma parte te despertou, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala só de dinheiro, a gente fala de mudança real. E essa pode ser a decisão que vai marcar o início de uma nova fase na sua vida.